Vamos então retomar os trabalhos desta segunda sessão, que tem como objeto a matéria da contratação pública, sendo que agora este tempo será dedicado a comunicações e debate, sendo que desde logo está prevista a intervenção do Sr. Professor Miguel Assis Raimundo, que é um ilustre administrativista e académico, que nos vai falar sobre ponderações administrativas de eficiência e sindicabilidade jurisdicional, no caso da divisão em lotes na contratação pública. O Sr. Professor tem a palavra. Então, muito boa tarde. Queria começar por agradecer à organização esta oportunidade para fazer aqui ter esta ousadia de fazer esta pequena intervenção curta sobre neste colóquio, enfim, e saudar a presença dos organizadores. Gostaria de fazer uma referência, aproveitar, penso que talvez não tenham muito essa oportunidade no futuro, enfim, de ter a honra de participar num painel, de estar integrado num painel presidido pelo Sr. Professor Sala Arquer, e notar a importância que para mim se revestiram dois textos do Sr. Professor Sala Arquer, um na tese de mestrado e outro na tese de doutoramento. Na tese de mestrado, fuga do direito privado ou fuga ao direito, foi um texto marcante para mim do professor Sala Arquer, e na tese de doutoramento um texto também sobre a teoria do contrato administrativo, que me ajudou a perceber alguns aspectos que eu acho curiosos da história do surgimento da ideia do contrato administrativo. Portanto, queria saudar o Sr. Professor de um modo particular. Bom, o meu tema, curiosamente muito ligado, acho eu, àquilo que foi uma parte da intervenção do Sr. Professor Rui Medeiros. O meu tema prende-se com a divisão em lotes na contratação pública, a partir do artigo 46 da Diretiva 2014-24, e utilizando como, enfim, de certa forma, uma síntese, uma manifestação, uma ilustração, se quiserem, daquilo que é uma questão, do meu ponto de vista, uma das tensões claras no direito administrativo transnacional e, em concreto, no direito administrativo europeu e na sua relação com os direitos nacionais, que é precisamente a questão da sindicabilidade jurisdicional e do avanço na concretização e na consagração normativa de princípios, dimensões, regras, dimensões que têm a ver com ponderações de natureza económica, de natureza de eficiência, de natureza estratégica. Já aqui se falou na prossecução de políticas públicas através da contratação pública, é um tema de todos conhecido. Também sabemos que uma das observações comuns que encontramos na doutrina, e, enfim, a partir do princípio da separação de poderes, isso parece ser uma afirmação difícil de contestar, que os tribunais não devem ter como função primacial o controle das políticas públicas e digamos, a implementação, propriamente mais do que o controle, a implementação de políticas públicas não é, de facto, uma tarefa dos tribunais. O que dizer, porém, quando nós encontramos normas jurídicas cujo sentido parece ser, efetivamente, o de impor à administração que realize esse tipo de ponderações. E aí a questão que depois nós podemos colocar é: qual é a postura que nós devemos ter sobre o controle jurisdicional do cumprimento pela administração dessas normas? Devemos entender que a administração, enfim, estas normas cada vez são mais numerosas, devemos entender que os tribunais devem fazer uma autocontenção, devemos entender que os tribunais não têm competência para controlar este tipo de dimensões ou não. Do meu ponto de vista, o artigo 46 dá aqui alguns quadros muito curiosos. O artigo 46, enfim, já certamente o conhecerão, é apresentado como um dos preceitos mais importantes do ponto de vista da prossecução de políticas secundárias, em concreto da política de acesso das pequenas e médias empresas. Nas diretivas de contratação pública diz que as entidades adjudicantes podem adjudicar contratos em lotes e, se não o fizerem, devem apresentar as principais razões para o fazer. Curiosamente, o artigo 46 nada nos diz sobre os critérios que devem ser utilizados na fundamentação. Isso é curioso, não é? Porque na lógica dos direitos administrativos de matriz continental, português, espanhol, outros, é absolutamente estranho que nós tenhamos uma norma que obriga à fundamentação e que não diz o critério que deve ser seguido
para a administração fundamentar. Quer dizer, se cria um dever de fundamentação, cria-se, na nossa forma de pensar, cria-se um ónus de argumentação. Quer dizer, a administração tem que explicar alguma coisa, tem que convencer quem está a lê-la de alguma coisa. Mas de quê? O artigo 46 não diz isso, curiosamente. Do meu ponto de vista, enfim, esta é uma síntese muito curta de uma comunicação que depois será entregue um pouco mais extensa. Do meu ponto de vista, a resolução desta questão exige leitura integrada da diretiva. A diretiva, de facto, visa promover a concorrência e, visando promover a concorrência, o que pede à entidade adjudicante é que ela olhe para o mercado para o qual vai dirigir o seu contrato, veja a estrutura desse mercado e privilegie a divisão no sentido de ganhar acesso, de poderem ganhar acesso ao contrato as pequenas e médias empresas. Isto é uma coisa que resulta clara, curiosamente, e aqui fazendo uma ligação com um ponto que foi referido pelo professor Lopes Muniz de manhã, aqui, do meu ponto de vista, cobra importância a atenção às tradições jurídicas e às especificidades dos Estados-membros. Ou seja, as especificidades dos direitos dos Estados-membros são fundamentais para nós conseguirmos, em alguns casos, encontrar um sentido para aquilo que são as figuras do direito da União Europeia. E no caso concreto, designadamente o artigo 97 da Lei da Concorrência Alemã, o artigo 51 atual do Código dos Contratos Públicos Italianos, que dizem expressamente que o propósito deve ser, a decisão, o dever de ponderação deve ser feito na lógica do encontrar um nível de divisão ótimo do contrato de acordo com a lógica do acesso das PMEs. É evidente, e isto é uma coisa, lá está, que resulta da atenção aos direitos nacionais. É evidente que isto marca um campo de aplicação daquele preceito que é bastante exigente. Do meu ponto de vista, há ali um dever de ponderação, quer dizer, não é só um dever de fundamentar, há um dever de ponderação material, de procurar dirigir o contrato para um certo mercado. Há, portanto, um dever material de explicar, quer dizer, a administração não vai desincumbir-se da sua tarefa se limitar, por exemplo, a dividir artificialmente um determinado objeto em lotes de dimensão que ainda assim não seja suscetível de ser atingida pela generalidade das empresas. Quer dizer, tem que fazer um esforço efetivo de procurar tornar aquele contrato acessível às pequenas e médias empresas. Dificuldade disto, e do ponto de vista da sindicabilidade jurisdicional, a dificuldade em que um tribunal consiga dizer em que momento é que a administração cumpriu o seu dever de encontrar uma dimensão adequada para o contrato que ela lança. E este é enfim, fica aqui enunciado, não é certamente um tema que consigamos aqui fechar, mas fica aqui enunciada esta dificuldade. A dificuldade é exatamente esta. Perante esta dificuldade, acho que podíamos ter duas perspectivas. Dizer, não, os tribunais não controlam isso. Não cabe aos tribunais controlar isso. Isso é uma dimensão que tem a ver com a consideração do mercado, tem a ver com questões de eficiência da própria administração. Em alguns casos pode ser importante para ela, por razões que são certamente razões internas, operacionais, de gestão. Pode ser importante para ela gerir, por exemplo, um único contrato e, portanto, os tribunais não entram aí. Do meu ponto de vista, esta é uma metodologia de controle que, num Estado como o nosso, e aqui está outra vez a questão das especificidades nacionais, onde isto não pode admitir-se. Aqui é que eu diria que há um ponto de ligação da dogmática do direito administrativo, como nós sempre a temos feita, com as questões como elas são colocadas ao nível do direito administrativo transnacional. Do meu ponto de vista, cabe aos direitos administrativos internos criar as condições para que o direito da União Europeia, que se apresenta muitas vezes, de facto, quase que afastado de qualquer perspectiva axiológica valiosa, não é? Cabe aos Estados-membros implementar as suas opções internas para que os princípios do Estado de Direito sejam garantidos. Pergunto a vocês, porquê é que está a fazer essa diatribe? Não é? Faço-a essencialmente por isto. Olhando para as diretivas, temos no considerante 78 uma afirmação particularmente, acho eu, chocante para quem provém da minha dimensão cultural e direito administrativo português. Diz-se aí, deve a administração pública poder dividir os seus contratos ou não de forma livre, de acordo com os critérios que entender, sem estar sujeita a qualquer controlo administrativo ou judicial. Diz-se isto expressamente
no considerando 78 da Diretiva 2014-24. É interessante perceber que aquele considerando foi incluído no processo legislativo da Diretiva por imposição do Conselho, portanto foi uma coisa que entrou mais tarde na Diretiva e de facto, enfim, a questão que podemos colocar é, temos que aceitar este tipo de indicações? Sim, não? Deve o direito da União Europeia considerar-se como apto a regular este tipo de dimensão? A minha resposta seria, de facto, nós não podemos transpor as diretivas de uma forma que seja sistematicamente desintegrada. As diretivas enquadram-se num determinado ambiente jurídico, não é? E é nesse ambiente jurídico, no que diz respeito ao caso português em concreto, que me parece que os princípios da garantia jurisdicional e administrativa clássicos do nosso direito têm que ser afirmados. Aliás, até acho que mesmo do próprio ponto de vista do direito da União Europeia, não há suficiente apoio para aquele considerando que aponta para um quadro quase de não controlabilidade da atividade da administração pública. E, portanto, eu diria que o que é preciso fazer, de facto, e em alguns casos isso é um desafio, é reafirmar aquilo que são as conquistas típicas do direito administrativo de matriz continental, designadamente a afirmação do caráter garantístico do direito administrativo, a ideia de que se eu imponho um dever de fundamentar, isso tem que corresponder a um dever material de fazer uma ponderação, de executar, de procurar um determinado fim, e que os tribunais são atores importantes na forma como controlam a administração e saber se a administração atingiu esse fim. Não é isto, do meu ponto de vista, violador da separação de poderes. Como explicou, como disse o professor Sérvulo Correia, e com isto termino, como disse o professor Sérvulo Correia em 2005, o professor Sérvulo Correia disse uma coisa a que eu voltei recentemente e que me parece cada vez mais relevante. Dizia ele, em 2005, que o controle dos limites funcionais do contencioso administrativo é uma tarefa para as próximas décadas. Mas, dizia ele, não é uma tarefa que se faça, que se execute, simplesmente rejeitando a intervenção dos tribunais nesse controle. É uma tarefa que se leva a cabo aperfeiçoando os mecanismos de controle que a ciência do direito público trouxe à discricionariedade, à margem de livre decisão, recorrendo das decisões para os tribunais superiores, utilizando aquilo que são os mecanismos de recurso para que possamos aperfeiçoar. Preocupa-me, de facto, e vejo algumas tendências disso no direito da União Europeia, preocupa-me, de facto, que nós, como também referiu a professora Mercedes de manhã, que nós possamos estar a nivelar por baixo, não é? Que nós possamos estar a nivelar os instrumentos de controle da administração por baixo. E isso, de facto, é algo que aparentemente está ali contido naquele considerando e a que nós devemos, diria eu, fortemente resistir. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado.